Fernando Palma, tenho 27 anos, fui aluno de Artes Plásticas e Multimédia. Eu sou Ana Lopes, de formação tenho Artes Plásticas e Multimédia e Ilustração e sou professora de várias disciplinas de práticas artísticas. Meu nome é Micael Lança, tenho 32 anos e venho do curso de Educação e Comunicação Multimédia. Ricardo Grangeia, 35 anos e tenho formação de Artes Visuais Multimédia. Então, meu nome é Ana Rita Sousa, tenho 22 anos, sou licenciada em Ciências da Comunicação e estou neste momento a dar aulas ao curso de Som e Imagem. Nelson Nunes, 31 anos e tenho a formação no curso de Educação e Comunicação Multimédia. O facto de ter começado a trabalhar muito cedo fez-me crescer muito ao pé dos meus colegas e eles saíam para ir brincar e ir trabalhar. Se fosse hoje, eu se calhar, em vez do ensino secundário tradicional que fiz, se calhar tinha optado por um curso profissional, porque eu sabia que com um curso profissional eu saía com bases para aquilo que eu queria seguir e eu entrei num curso superior sem qualquer tipo de bases. Eu formei muito jovem, adolescente, e de certa forma não foi um trabalho, foi outro tipo de situações que acontece com mais frequência até, e este público-alvo às vezes também. Tornou-me sou fiquei mais consciente daquilo que queria, foi mais fácil dizer que sim ou que não, orientar-me. Pronto, por aí. Terminei o nono ano, depois entrei em maior de 23, fiz licenciatura e por aí. Por isso também tenho andado sempre a ajudar meus pais. Acho que me consegui identificar com o público-alvo. Pronto, tenho 32 anos, há 32 anos de trabalho e vendo flores e tudo mais. E aprendi a ter esse contato com o cliente e a vender. E pronto, por aí. E nunca aprendi o nome de uma flor, simplesmente porque sabia. Como aprendi a dizer olá, aprendi o nome das flores. Também o meu percurso académico também não foi, digamos que, todo muito direito, porque acabou por passar por várias fases, desde o ensino público normal até ao ensino profissional. Por isso também considero que a experiência de vida minha poderia ser uma mais-valia nesse sentido. O meu percurso também foi muito regular. Eu sempre soube mais ou menos aquilo que queria e consegui sempre atingir os meus objetivos. A única experiência que eu podia se calhar transmitir era o facto de ter ficado um ano parada, mas que ao mesmo tempo não estava parada. Andei na escola pública, depois passei para um curso profissional, sou eletricista em cartazes também, caso vocês não saibam. Pensei da minha vida e vou tirar o curso superior, vim tirar o curso superior aqui na Escola Superior de Educação. Assim que acabei o curso superior arranjei logo trabalho. Agora também já tinha a minha própria empresa a nível de som, emprego pessoas freelancer, né? Também tenho bastante trabalho, este ano tive bastante trabalho na área do som e na área também de eventos. Já dei formação também aos cursos profissionais, portanto já vi os dois lados, o que é que se pode fazer. Ensinar algumas aulas, o que é que ele iria aprender e qual seria depois o produto final dessas aulas, dessa formação, e depois o contacto dele com o empregador, como é que se poderia... Se nós conseguimos apresentar outras ferramentas que chamem a atenção e que mostrem aquilo que cada um é, sem ser muito de papel, se calhar mostra mais interesse para o empregador. E é tentar mostrar o quão importante eles podem ser. Já assisti a algumas situações de life coaching que nós saímos de lá e estamos capazes de conquistar o mundo. É mesmo assim. Se calhar exemplos em vídeo. Fazer um teaser mesmo. Aliado com isso tudo. E se calhar pessoas na primeira pessoa, não é? Ver alguém na primeira pessoa. Mostrar a E conta o seu experiência. testemunho de como correu bem e como pode correr bem com eles também. Também acho que era importante também focar a perspectiva do empregador. Portanto, se o empregador, ou neste caso quais são os critérios que levam o empregador a empregar determinada pessoa que tenha, ou quais são os critérios. Se é a situação da originalidade do currículo, se é o percurso académico ou o percurso escolar. Acho que nesse dia uma das maneiras de vender este curso será realmente ter uma opinião
de pessoas que procuram empregar outro tipo de pessoas que não sejam estas dos percursos escolares obrigatórios ou normais. O que é que as empresas esperam de uma pessoa que tenha um perfil destes que eu vou ter futuramente na formação? Incutir-lhes a vontade deles continuarem sempre a fazer algo e estarem sempre ativos e mostrarem-se. E explicar a eles o que é que eu propriamente faço para ter trabalho, para conseguir ter alguns empregos, para conhecer mais pessoas, para ser multifacetado, ter várias portas de entrada. Eles perceberem quais são os pontos fortes, os pontos fracos, em que é que podem ser melhores, em que é que podem ser piores e tirar o melhor dessa análise. Eles analisarem a si mesmos e pensarem, porque isso fala-os pensar. Numa linha cronológica, desde que nós nos lembramos até àquele momento atual, identificar os pontos e através de um símbolo, uma coisa desenhada devia ser uma porta, uma janela, dependendo daquilo que era, identificar esses momentos ao longo da cronologia, conseguirem pôr numa timeline o que é que seria importante e até eles próprios perceberem, realmente se não fosse isto eu não era assim, ou não pensava desta forma, ou não conhecia isto. Fazer uma cronologia dos momentos mais marcantes da sua vida e que tenham relevância. O que é que faz, quais foram aqueles pontos que influenciaram o eu, por assim dizer? O que é que dali faz a pessoa que eles são hoje? E o que é que aqueles pontos podem fazer para a pessoa que ele vai ser amanhã? E acho que a história poderia ser contada, lá está, como é um produto audiovisual, com gravação de voz, e lá está, não optarem tanto por frases ou texto, eles falarem e expressarem-se oralmente, acompanhada de fotos, de imagens, de uma cronologia, de objetos pessoais que tenham significado para a história. Portanto, haver uma gravação em conjunto de voz, em conjunto com as imagens. Então, ou seja, eles passavam de escrever a história, ou de desenhar a história, e depois passavam para o áudio. Depois, numa quarta sessão, para o vídeo. E só quando tivessem estas duas competências, não é? Até passariam para uma apresentação digital, que seria a quinta sessão. Uma apresentação, uma autoapresentação, mas aí já utilizando o áudio, utilizando a imagem. Saberem ser assertivos e ter uma postura correta e estarem aptos para fazer esse tipo de trabalho. Uma componente mais comportamental, como é que se dirige ao espectador, ou até mesmo essa parte da apresentação da história, da dita caixinha da vida, que tem aqueles elementos da vida. Acho que isso até podia ser um bom exercício. Fazê-lo diante da turma toda, sem gravação, antes, sem nada. Só mesmo uma espécie de ensaio em que ele terá algum tempo para abrir essa caixa e partilhar com todos essas lembranças. E aqui também é um pouco dar-lhes essa autoconfiança e transmitir isso. Portanto, eu serei bom em qualquer coisa, então vou mostrá-la. Fazermos, por exemplo, um exercício prático com um empregador, um possível empregador, e em que eles estão à frente com o empregador, o empregador faz determinadas perguntas para prepará-los para as entrevistas que podem surgir. E é muito difícil irmos à internet e não vermos texto, sentar com um fundo, sentar com um vídeo, vem sempre acompanhado de imagem. É saber em que situações é que tipo de texto se aplica ou não. Mas uma das coisas que poderia-se ter em consideração era realmente num período de tempo, falamos um mês, haver uma obrigatoriedade de haver todos os dias um lançamento de uma opinião. Até mesmo para treinar a sua capacidade de escrita, porque não basta só chegar e escrever. Há que aperfeiçoar essa técnica, porque a parte da escrita, especialmente a escrita para a web, tem que ser muito concisa, tem que ser muito direta, e nós não sabemos se a capacidade deles... aliás, se eles têm capacidade para isso, não é? Semanalmente, por exemplo, um artigo de opinião sobre determinado tema à escolha, e em que os forçasse, de certa forma, começarem a escrever e a... Há exercícios pequenos de escrita Sim. criativa. Sim. Há um monte de exercícios pequenos que os vão ajudar a ser mais criativos, a ir buscar outro vocabulário que não utilizam, porque esse também é outro problema. As pessoas acabam sempre por utilizar as mesmas palavras e pronto, é importante ler, é importante escrever,
e através de exercícios assim simples, lá está, concentrar essa formação. Por exemplo, eu todos os dias vou ver todos os posts das pessoas todas e meto gostos em toda a gente. O que é que isso faz? Isso faz com que as pessoas tenham curiosidade e vão visitar o meu Facebook, seja o meu, seja da empresa, seja o que for. Que está sempre, o que é que se passa? Esta pessoa está sempre a me seguir e está sempre a ver os meus posts, mas afinal não, eu não vejo nada, chego lá, gosto. Por aí fora. Normalmente vejo 10, 15 espetáculos pelo Facebook. Eu própria tenho um canal do YouTube e eu tenho isso no meu currículo. Porque é a minha área, é a comunicação, é o que eu faço, eu gosto de comunicar e alio isso a um hobby que também gosto muito, que é maquilhagem e beleza, pronto, não interessa, mas isso é uma janela, porque eu estou a comunicar, eu estou a falar para milhares de pessoas, se calhar. Dependendo das áreas depois que eles terão, assim se poderá ver o que é que existe, outras plataformas. Só depois de os conhecermos Depois. e direcionarmos. Hoje em dia há muito aquela coisa de dizerem que quem vai empregar vai espreitar o Facebook de quem vai empregar. E isso pode funcionar sendo uma ferramenta sem ser assumidamente uma ferramenta, ou seja, a pessoa ter os cuidados do que é que publica, é mais isso. Não é fazer parecer o que não é, mas saber que o seu perfil social pode vir a ser pescado. E então ter cuidado de que tipo de posts é que eu tenho públicos, quais são os posts que eu só ponho para os meus amigos, a seleção do que é colocado lá. Começa a ser também uma plataforma profissional, por isso tentar... De trabalho e não... Sim. Saber tirar partido dessas redes sociais da Nós minha não forma. falámos nos Skypes, faz-se entrevistas por Skype agora, faz-se entrevistas online. Dar-lhes essa hipótese a eles escolherem ser eles os próprios Os avaliadores Sim. de quais são os melhores trabalhos que eu vou colocar aqui. Neste- E construir esse portfólio, ou videofólio, ou, neste caso, um conjunto de trabalhos que, de uma maneira ou de outra, sintetize o melhor deles nessa formação. Portanto, fazê-los falar de algo que é do interesse deles, portanto, seja desporto, economia, política, e falar da atualidade um bocadinho. É melhorarmos esta escrita com assuntos que os interessem. Porque um assunto qualquer para eles não serve, eles desinteressam. Tem que ser o que é que eles gostam, o que é que eles fazem. Sim. Ok, vamos motivar isto, vamos desenvolver isto, de forma a que eles desenvolvam estas competências da forma mais correta. Aqui temos uma coisa boa que é a faixa etária. Sim. A faixa etária é exatamente. feito cursos vocacionais que dá alguma... Temos de visão muito com a atualidade, seja atualizada. atuais a nível de conteúdos também, que é a parte dos mídias, do som, isso parece que estão com os mídias mais novos, talvez os cative mais. Pois.